Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente para começarmos a semana. Hoje, segunda-feira, 20 de março de 2017. A gente vai trazer muita informação para vocês, principalmente a respeito da chuva forte no final de semana no município de Caraguatatuba deixou vários bairros alagados e nós vamos tentar conversar com o responsável pela Defesa Civil hoje para ver se precisa, de alguma coisa, a situação de momento, o que estão fazendo para resolver essa questão. Não dá para se fazer muita coisa, É até importante a gente falar sobre isso aqui hoje com o responsável pela Defesa Civil, porque é a natureza, Caraguá é uma cidade baixa, litorânea, tem o mar de um lado e serra do outro. Então, quando chove, a situação fica realmente bastante complicada. E por conta dessa chuva forte, muitas famílias foram levadas para os abrigos da prefeitura de Caraguatatuba. Então, nós vamos trazer daqui a pouco aqui o chefe da Defesa Civil para conversar com a gente a respeito desse problema. Além disso, 2 acidentes complicaram a vida do munícipe em São José dos Campos. Foram 2 acidentes e um deles com gravidade. Você vai ter todas as informações aqui, muitos já acompanharam aí pela internet e nós vamos relatar isso aqui para você que acompanha o nosso programa todos os dias. Detalhes desse acidente, um deles foi na Avenida Fundo do Vale ali, envolvendo um caminhão, um F350 da Ford, acabou batendo em um Fiat, prensando esse carro no guarda-rei ali, e moto, enfim, uma situação bastante complicada e mobilizou várias viaturas do Corpo de Bombeiros, também da Defesa Civil. O outro acidente envolvendo aí um ônibus também, Todos eles tinham ônibus envolvido e você vai ter os detalhes. Bom, vamos para o telefone? Por conta dessa chuva forte que caiu no final de semana, a Defesa Civil de Caraguatatuba continua trabalhando, fazendo a vistoria nos bairros que foram alagados, que foram atingidos aí, Quem vai falar com a gente agora é o responsável aí pela Defesa Civil de Caraguatatuba, Eugênio de Campos Júnior. Eugênio, boa tarde, muito obrigado pela atenção aqui com o nosso programa e com os nossos telespectadores. Boa tarde, Tony. Pois não. Situação realmente complicada. Eu estive aí, Eugênio, nesse final de semana e eu vi, o quanto vocês sofreram aí da Defesa Civil e a Prefeitura trabalhando de um lado para o outro, Corpo de Bombeiros retirando as vítimas de dentro das suas casas, as famílias de dentro das casas. Como é que está a situação hoje, Eugênio? Ô, Tony, deixa eu só te fazer o pedido primeiro, você que está ao vivo aí no ar. Claro, fique à vontade. Você chama de Eugênio, acho que nem minha mãe me conhece aqui em Caraguatatuba. Eu sou o Capitão Campos Júnior, estou aqui há mais de 30 anos e estou à sua disposição. Campos Júnior. Tá bom, Campos Júnior. Aqui em Caraguá, em razão dessas fortes chuvas, houve muitos alagamentos, houve muitas remoções, famílias estão acolhidas, estão abrigadas, Outras foram para casa de parentes e amigos. Mas a minha atenção, a atenção da Defesa Civil, montamos uma equipe multidisciplinar com assistente social, com polícia militar, com SAMU, para ir para as áreas de risco de encostas, risco de escorregamento e solicitar a saída das pessoas preventivamente, antes que aconteça alguma coisa. Porque houve vários escorregamentos pequenos, atingindo algumas casas, árvores caindo em muros, pegando em telhados, coisas, mas que não aconteceram, não geraram, graças a Deus, nenhuma vítima fatal. Campos Júnior, eu te pergunto aqui, hoje essas pessoas que estão abrigadas, que vocês levaram aí para os abrigos da prefeitura, elas devem permanecer lá até quando? Essas casas que foram alagadas, elas estão com risco de queda ou essas famílias poderão retornar para essas residências? Olha, essa análise ela vai ser feita após o período de chuvas. Nós ainda temos previsão de chuvas, o tempo está bonito, está sol, e eu quero aproveitar a sua audiência para fazer um pedido para as pessoas que estão nos ouvindo e que moram nessas áreas de risco, que estão em casa de parentes e amigos, que não voltem para suas casas.
Nós tivemos um grande trabalho para convencer as pessoas para saírem, porque estava chovendo. Mas agora saiu o sol, eles podem voltar, mas podem acontecer escorregamentos secundários, porque a água continua no morro, né? A água continua nas montanhas e ela continua se movendo. Então pode acontecer isso. Então a previsão de retorno à normalidade, nós vamos poder fazer após o período de chuvas. Aí analisar as casas que foram alagadas, se houve risco à estrutura, as casas onde houve escorregamento. A maior parte das casas onde houve escorregamento já estava em áreas de risco. E há processos longos de anos atrás de tentativas de remoção, houve demolições, é aquela queda de braço que você conhece muito bem entre o poder público e a ocupação desordenada, né? Quantas casas hoje, eu não sei se vocês já têm, né, ou você tem essa estatística já de quantas casas estão hoje vazias por conta da inundação, Campos? Por conta da inundação, eu não sei te dizer, não. São muitos bairros em Caraguá, viu? Eu não saberia te dizer, praticamente a cidade inteira ficou debaixo d'água. Então, na parte da inundação, eu não saberia te dizer. Na parte das encostas, são centenas de casas, nós removemos mais de 50 famílias. Tá? Por isso que eu estou fazendo esse pedido para você, aproveitando, né? Para que as pessoas entendam que mesmo o tempo estando bom, elas não deveriam retornar às suas casas. E olha, o Campos Júnior, que é chefe da Defesa Civil de Caraguatatuba, tem total razão, e eu vou falar isso aqui, Campos, durante a semana toda, para orientar os nossos telespectadores de Caraguatatuba, porque é um pedido, né, inteligente e de prevenção. Por quê? Se vocês voltam, né, é um período de chuva, a água ainda está parada na montanha, como disse agora o chefe da Defesa Civil. Isso pode descer, a terra pode cobrir a sua casa, então evite um mal maior. Depois não adianta cobrar o prefeito, né? O Aguilar Júnior, ou Júnior Aguilar, como ele é conhecido aí em Caraguatatuba, meu amigo, falei com o pai, né, o Aguilar, o pai do atual prefeito ainda agora há pouco, falei com o secretário também, e eles estão preocupados com vocês. Então, população da cidade de Caraguatatuba que saíram de suas casas, não adianta voltar. É melhor vocês ficarem na casa de parentes e aguardar aí que a estiagem, porque assim vocês podem voltar em segurança. E depois desencadeia, não é, Campos Júnior, um processo aí para ver se eles vão continuar ali, porque não dá para cobrar da prefeitura, porque é a natureza. Caraguá, como o litoral todo, né, a parte baixa. Então não tem milagre para fazer ali. Uma chuva forte, sem dúvida as pessoas vão sofrer mesmo, não é? O que nós podemos fazer, estamos fazendo, é o projeto de drenagem. Um grande estudo que já foi feito, levantamento topográfico de detalhe e um super projeto de drenagem para resolver essas questões, principalmente no lado sul de Caraguatatuba, que é bastante plano e bastante populoso. Faremos esses mesmos estudos na área central para tentar resolver onde está urbanizado. Lamentavelmente houve um recapeamento, né, do centro da cidade, colocou mais asfalto, ficou mais alto, então lugares onde não entrava água passou a entrar. Houve essa alteração no finzinho do ano passado, mas nós temos que superar, são desafios e isso só serve para a gente se unir mais e mostrar que nós viemos. Nós viemos aqui justamente para procurar atender as pessoas na melhor maneira possível, fazendo o nosso melhor. Tomara que o nosso melhor seja suficiente. Campos Júnior, muito obrigado pela sua atenção aqui com o nosso programa e conte com a gente. Precisar divulgar, você tem aí o nosso telefone ou qualquer coisa a gente passa para que você mande através do WhatsApp, se precisar de alguma coisa, orientação. Use o nosso programa para divulgar as coisas boas aí de Caraguá e alertar a população. Conte sempre conosco, Campos. Muito obrigado, igualmente. O meteorologista do CPTEC-INPE, o Maico Weber, ele vai falar sobre o acúmulo de chuva neste final de semana em Caraguatatuba e a previsão para essa semana que nós estamos entrando já.
Boa tarde, Tony. Tivemos um final de semana bastante chuvoso em toda a faixa litorânea paulista, especialmente no litoral norte. O valor chegará a 231 milímetros em Caraguatatuba e 306 milímetros em Ubatuba. A boa notícia é que essa semana o tempo deve melhorar em toda a região. Ainda entre hoje e amanhã, há possibilidade de alguma chuva fraca de forma bastante isolada em toda a faixa litorânea. No entanto, a partir de quarta-feira, principalmente, o sol deve voltar a aparecer com maior intensidade, as temperaturas voltam a se elevar e não há previsão de chuva significativa no decorrer da próxima semana. Muito obrigado ao Weber, ele que é meteorologista, trazendo essa notícia boa, né? Dá uma estiada, chuva é muito bom. Eu passo quando vou para Caraguatatuba, olho os reservatórios ali cheios, fico feliz pra caramba, né? Então a gente tem que dar graça a tudo. Quando chove, nós precisamos da água. Quando seca, aí o sujeito reclama, poxa, nós vamos morrer de sede. Em tudo, dai graça. Muito obrigado, Deus, aí pela chuva, muito obrigado pelo sol, muito obrigado por tudo que Deus nos manda. É claro que o ser humano, ele tem que saber o caminho que ele deve seguir, né? Se você constrói uma casa embaixo do morro, é complicado. Se você constrói uma casa próximo de uma vala, de uma valeta, de um rio, você tem que esperar que numa enchente sua casa vai encher. Não é verdade? Então preste bem atenção para que isso não aconteça. E não volte para casa, como disse o Campos Júnior, que é chefe da Defesa Civil de Caraguatatuba. A gente volta já depois do intervalo.